Olá a todos! Então, este é o vídeo sobre gênero textual diário. Um dos pedidos que foi feito lá no início da quarentena, né, para que os alunos então registrassem o seu dia a dia durante a quarentena. Eu enviei um arquivo, né, de Word explicando como seria a escrita desse diário, quais são as características desse diário, mas eu vi que muitos alunos tiveram dúvida, então resolvi agora tirar essas dúvidas, né? Gênero textual é como nós vamos escrever, como é a estrutura desse texto, né? Cada texto ele tem uma característica, né? Ele é escrito de uma maneira. O diário, antigamente, ele era muito utilizado. Agora nós vamos ver então quais são essas diferenças. O que é um diário? Diário é um tipo de texto pessoal em que a pessoa relata, então, experiências, ideias, opiniões, seus desejos, seus sentimentos e o que acontece no dia a dia. Antes da internet, eles eram escritos em cadernos, que a gente também chamava de agendas. Muitos tinham diário com cadeado, né? Por ser confidencial, e ali colocavam todas as suas angústias, todos os seus pensamentos, as coisas importantes que aconteciam na sua vida, com a data para guardarem para se quisessem lembrar depois, retornar, ler, né? Então era para isso que servia um diário, mas é mais para colocar mesmo os sentimentos, as suas angústias ali, né? Muitas vezes existe também registros de diário de bordo, por exemplo, em viagens, né? Como está sendo o dia primeiro da viagem, e essa quarentena que nós estamos vivendo não deixa de ser também uma viagem, né? Ao nosso autoconhecimento que nós estamos empreendendo. Observe também que diários podem ser importantes documentos históricos, que registram fato histórico, como é o caso do Diário da Anne Frank, que é um livro bem conhecido que relata então a vida dessa adolescente que era judia, morava na Holanda, né, e se escondeu com seus pais durante longo tempo em um sótão durante a perseguição dos nazistas. Então, esse diário, depois que foi descoberto pelo pai dela, né? Ele acabou virando um livro, foi publicado. Aqui nós temos a foto da Anne Frank mesmo, né? Na época, uh, produzindo seu diário. Ela já escrevia diários antes de ficar isolada. Eu também coloquei lá nas sugestões de leitura no grupo o Diário da Anne Frank em forma de história em quadrinhos, né? Como nós estamos falando de sexto ano, então talvez eles tenham bastante interesse nessa forma de leitura. Mas existe a outra forma também, que é o diário mesmo, que tem o formato do diário, tá? Onde nós ouvimos falar de Anne Frank, para vocês verem que os textos eles se misturam, né? Eles se entrelaçam. Nós vimos lá no filme A Culpa é das Estrelas, o casal ali, né? O protagonista indo lá nesse sótão onde essa Anne Frank morou por muito tempo, porque é uma história verídica, ela existiu, né? E é fato para um local para visitação na Holanda, em Amsterdã. Então, esses protagonistas no filme falam da Anne Frank, inclusive visitam lá esse sótão, né? Quer dizer que o que eles tiveram contato com essa história, com esse livro, né? E são admiradores dela, tá? Quais as características desse gênero, então? São relatos pessoais, né? De pessoas, são histórias verídicas, como eu falei, elas realmente aconteceram e acontecem. Então, quando vocês forem registrar o diário de vocês, não podem inventar coisas que vocês não fizeram. É para colocar realmente somente o que fez. Ah, professora, mas eu fiz sempre quase a mesma coisa. Bom, aí você começa a registrar o que você tem pensado, o que você tem refletido, como você tem se sentido. É uma forma de nós colocarmos para fora também, sem falar para outra pessoa. Escrever no papel não deixa de ser uma terapia. Registro dos acontecimentos, escrito em primeira pessoa, né? Quer dizer, eu hoje fui a tal lugar. Primeira pessoa do discurso, eu, né? Escritos, registros em ordem cronológica, nós temos que colocar as datas de acordo com o que vão acontecendo, que nem hoje, dia 2 de junho, amanhã eu vou registrar o dia 3, não dá para ficar misturando as datas, nós temos que fazer numa sequência. Caráter intimista e confidente, né? Como eu disse, muitas vezes são confidências que a gente não quer que o outro leia também, né?
subjetividade, espontaneidade e escrita confessional, tá? Nós vamos ver, então, um modelo desses diários para que vocês entendam essas características, tá? Como escrever? Nós temos que botar a data e o local, né? Que são indicadas bem no início ali, como numa carta, no meio da linha, né? São Leopoldo, 2 de junho de 2020. Ou você coloca somente a data, mas aí o local você precisa colocar também. Por isso eu sempre indico que vocês escrevam a data por extenso, como vocês aprenderam lá desde o início do primeiro ano. O vocativo é um chamamento, né, que é incluído ali. Normalmente as pessoas usam querido diário, querido amigo, né? Em algumas vezes a pessoa inventa um nome para esse amigo íntimo, para esse diário, coloca ali, por exemplo, meu amor, meu querido, vírgula. E aí pula para a próxima linha, onde vai começar a fazer as suas reflexões, né? O corpo do texto, então, onde se desenvolve ideias, sensações e diários. E no final a gente coloca sempre uma assinatura, né? Assinados, tá? No final do tempo, coloca abraço, boa noite, beijos. Aqui nós temos um exemplo desses diários, né? Passo Fundo, 31 de outubro de 2019, querido diário. Ó, pula para a próxima página, para o próximo parágrafo, né? Fazer parágrafo, lembrar que nessas escritas o parágrafo tem que começar com a letra maiúscula, nós temos que colocar um recuo ali para que ele seja considerado um parágrafo, nós temos que cuidar a acentuação, a pontuação do que é produzido. Quando vocês produzem texto e estão me enviando pelo Google Classroom ou pelo WhatsApp, vocês estão me mandando textos rasurados, textos em caneta vermelha, que eu não costumo aceitar, caneta preta, caneta azul, lápis, né? De preferência lápis, para que vocês possam arrumar, né? Porque vocês sabem que a gente escreve um rascunho, tá? Não é o caso do diário. O diário é uma sequência de textos, vocês vão escrever do jeito que vocês preferem, né? Mas quando um texto é feito para correção, precisa observar todos esses itens. Hoje já acordei com uma sensação estranha, talvez por ser o dia das bruxas. Como habitual, fui à escola e logo pude entender que algo inusitado estava acontecendo. Tivemos 2 aulas vagas, pois o professor de geografia ficou doente. Na sala de aula, a Ana e a Célia ficaram dando risadinhas e olhando para mim. Depois veio o Hugo e me disse que eu tinha um chiclete no cabelo. A minha questão foi: quem colocou ele ali? É porque, ao invés de me falarem, ficaram rindo da minha cara. Fiquei muito chateada com a atitude delas e de outras pessoas que passavam bilhetinho enquanto aproveitavam para olhar para minha cabeça. Aí ali a adolescente relata outras situações da escola e o que ela sente com relação a essas situações. Então vocês vejam que é realmente o que eu penso sendo colocado no papel, tá? Não precisa ser algo mecânico, robotizado, como assim, hoje eu escovei o dente, tomei café e fiquei o dia todo no celular. Bom, isso tá, é um relato da tua, mas não tá colocando as tuas emoções ali, o que tu realmente pensa. Por que será que eu acordei tão tarde? Eu tô com saudade da escola, né? Saudade dos amigos. Eu tenho pensado muito sobre como vai ser o retorno. Eu tô preocupada, que eu não tô entendendo, né? Essas coisas que vocês podem estar colocando nesse diário. Diários em tempo de internet não são mais escritos no papel, né? Vocês já devem conhecer blogs onde tem ali a publicação da rotina das pessoas, os vlogs, que eram blogs com vídeo, né? Que também eram usados. Mas hoje em dia, que eu acredito que o que mais vocês vão encontrar sejam os diários nas redes sociais, né? Os stories, por exemplo, do Instagram, do Facebook, que mais? No próprio Twitter, às vezes as pessoas publicam alguns pensamentos, né? Enfim, as redes sociais têm seguido para isso. Eu acredito que a melhor rede social para fazer um diário digital seria o YouTube, tá? Porque o YouTube, você pode fazer vídeos como esse que eu estou fazendo lá, da sua rotina diária, e publicar todo dia. Então, eu dei essa possibilidade para os alunos, tá? Para que eles também criassem esse diário digital, porque nós precisamos agora, de acordo com a nova Base Nacional Curricular Comum,
desenvolver também esses gêneros digitais que estão no nosso meio, que os nossos alunos usam, e nós precisamos dar conta disso também, tá? O Diário da Quarentena foi uma sugestão que eu fiz para reservar um caderno, né, falando de língua portuguesa, e iniciar o registro, então, das atividades, tá? Conforme esse vídeo explicativo. Pode usar a criatividade para fazer decoração nesse diário, né? Até coloquei no grupo lá um vídeo falando sobre como poderia ser feito um diário decorado, tá? E como adaptação, então, como eu falei, pode ser feito também no YouTube, tá? Um diário digital. Espero que eu tenha conseguido retirar as dúvidas de vocês. Abraços, mandem comentários aí. Não deixem de dar um like nesse vídeo, né? De compartilhar com seus colegas, de se inscrever no canal, ativar as notificações. E até o próximo vídeo. Abraço!